desde ontem já está valendo aquele tarifaço de Donald Trump em cima do aço, em cima do alumínio que chega aos Estados Unidos. Tem muita gente no planeta, alguns países que produzem e vendem. Um deles é o Brasil e entre os afetados está o nosso país, que ocupa o segundo lugar no ranking de maiores fornecedores dessas chamadas commodities. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o presidente executivo do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Melo Lopes. Marco Polo, muito obrigada pela gentileza de estar conosco e de ter aceitado o nosso convite. Bom dia. Na vida prática, na vida real, tem muita preocupação em relação aos trabalhadores. Como é que vai ser o efeito disso tudo? De que maneira o setor está lidando com esse novo cenário e se vocês preveem ali um efeito direto nesses trabalhadores? Elisa, a decisão que foi tomada vale para o mundo inteiro, não é uma decisão contra o Brasil. Então, por se tratar de uma medida que vai para o mundo inteiro, nós vamos continuar competindo em condições iguais. Vamos continuar exportando para os Estados Unidos, só que com uma taxação de 25% e, ao final, quem vai ser penalizado é o consumidor americano. Então, vocês estão trabalhando, né, Duran, com esse cenário de que o mundo inteiro está ali numa igualdade, porque todo mundo taxado, então, no fim das contas, vão haver ali alternativas. Pedro Duran foi quem viabilizou essa conversa, então, por favor, Pedro, vem para a conversa com a gente. Até pega carona nessa ideia, porque acho que a ideia aqui é que todo mundo acaba perdendo junto, e aí, assim, ninguém perde, né? Só os Estados Unidos acabam perdendo. Mas queria a tua avaliação, Marco Polo, em relação à resposta do governo brasileiro, porque a decisão tomada pela cúpula do governo, e vocês participaram dessa discussão, inclusive com o governo, foi de uma não reação, né? Uma reação não violenta, não taxar de volta, não retribuir isso num primeiro momento. A vocês, essa decisão está de acordo com a expectativa das indústrias siderúrgicas? O governo acerta? Pedro, o grande problema que nós estamos enfrentando é que até a semana passada nós não tínhamos, o governo brasileiro não tinha um canal de comunicação com o governo americano. Então, na quinta-feira passada, felizmente, houve uma reunião, como vocês noticiaram amplamente, do alto escalão do governo brasileiro, comandado aí pelo ministro Alckmin, mas com a CAMEX, SESEX, Ministério das Relações Exteriores, e do lado americano também o alto escalão, com o Greer, que é o STR, e o secretário de Comércio americano, que é o Rod Lutnick. Então, foi o que se poderia ter de, vamos dizer assim, mais alto escalão de ambos os governos. O canal está aberto, né? E a nossa expectativa é de que a gente consiga fazer o que fizemos em 2018. Aconteceu exatamente a mesma coisa em 2018. O presidente Trump baixou essa medida para o mundo inteiro. Vamos relembrar, incluindo Canadá e México, parceiros comerciais históricos, né? Não houve nenhum tipo de prorrogação, essa medida entrou para todo mundo. E nós, do Brasil, depois a Argentina e a Coreia, começamos as negociações com os canais abertos, negociações duras, que demoraram alguns meses, mas que nós conseguimos mostrar a complementariedade das nossas exportações para os Estados Unidos e, após todas essas discussões, nós estabelecemos um acordo de cotas para os Estados Unidos, né? Cotas dentro do sistema conhecido como hard quota, significa dizer, atingiu o volume determinado, não entra 1 quilo a mais nos Estados Unidos, 3,5 milhões de toneladas de placas para o mercado americano e 680 mil toneladas de produtos acabados. Esse acordo vigiu até o mês passado. É um acordo bom para a indústria siderúrgica brasileira, mas bom para a indústria siderúrgica americana. Respondendo a tua pergunta, depois dessas observações, Pedro, o governo brasileiro está agindo rigorosamente dentro da expectativa da iniciativa privada. Só queria complementar com um dado interessante. As placas que nós vendemos para os Estados Unidos, essas placas são matérias-primas estratégicas para a própria indústria siderúrgica americana, que lamina esse produto e produz produtos acabados, compra construção civil, setor automotivo, ferroviário, naval, enfim, o consumo final nos Estados Unidos. Da noite para o dia, os americanos não deixaram de ter essa necessidade. Não tinham autossuficiência em 2018 e não têm agora. Então, significa dizer que eles vão continuar com a necessidade de importar essa matéria-prima estratégica que o Brasil
é o primeiro e o maior fornecedor. Vou aproveitar aqui a toada da pergunta do Pedro Duran e o que disseste, Marco, porque o presidente brasileiro fez uma postagem agora há pouco, falando justamente sobre isso, sobre a questão da reciprocidade. A gente tem aí o post, eles dizem, tá, pronto, ó, reciprocidade e diálogo são princípios que devem nortear a relação entre países. O Brasil é e vai continuar sendo dos brasileiros. Post que ocorreu agora há pouco, eu estava até de olho para ver os efeitos no dólar, porque quando um presidente da República fala questões econômicas, muitas vezes podem ter grandes efeitos. Estava em 5,83, agora caiu para 5,81, então respirando aliviado, parte do mercado após essa fala. Esse posicionamento do presidente brasileiro vai de encontro com a postura que vocês do setor acreditam que é a ideal, ou um pouquinho mais de silêncio teria ajudado? Elisa, a linguagem que é utilizada aí no primeiro nível dos mandatários nem sempre é uma linguagem que segue a mesma linha do que vem sendo discutido nos canais oficiais diplomáticos, entre o MRE, do lado brasileiro, ou do Departamento de Estado. Né? E essa linguagem, eventualmente, ela é necessária. Ontem, o MRE, em conjunto com o MIDIC, soltaram uma nota que coloca de maneira clara a incompreensão em relação à determinação do presidente Trump, da manutenção da medida, e eu acho que isso faz parte do processo negocial como um todo. Né? O fato é que os canais estão abertos, isso é o mais importante. Eu mencionei essa reunião da quinta, mas na sexta-feira seguinte, o nosso chanceler, Mauro Vieira, também teve um contato com a Hungria e foram constituídos grupos técnicos de trabalho. Então, as negociações vão se manter. Eu relembro sempre que o governo brasileiro fez um pedido de prorrogação do início da taxação, mas como a medida não é contra o Brasil, é contra o mundo, significa dizer que o governo americano teria que, para apenas o Brasil, abrir uma exceção que eles entenderam que não era, vamos dizer assim, conveniente. Então, o mais importante, Elisa, os canais estão abertos e nós acreditamos que, através desses canais, com o diálogo, a gente consiga atingir o objetivo, que é restabelecer o acordo bom para a indústria siderúrgica brasileira e para a americana. Marco, a gente tem mais um minutinho. Eu queria só que você concluísse dizendo se você tem a expectativa de que a produção aqui no Brasil de aço diminua ou se vocês vão buscar novos mercados para poder vender o aço que eventualmente não vá para os Estados Unidos e quais mercados, quais países são esses? Pedro, a sua pergunta é extremamente interessante. Já tem aí os estrategistas ou estrategos de plantão falando em prejuízo, estimativa de 1,5 bilhão de dólares para o setor. Como eu mencionei anteriormente, nós continuamos produzindo normalmente, até porque o que se exporta para os Estados Unidos, Pedro, a gente não coloca no navio e chega nos Estados Unidos para procurar cliente. O que se exporta para os Estados Unidos se exporta através de demanda. Né? Então, essa demanda permanece. Nós vamos continuar exportando normalmente, não vai haver nenhum tipo de redução de produção, mantemos o mesmo padrão que vínhamos utilizando anteriormente. Só que esse mercado vai ter preços elevados por conta da taxação. Marco Polo de Melo Lopes, presidente executivo do Instituto Aço Brasil. Muito obrigada, hein? Bom trabalho daqui para frente. Bom dia, obrigado.